Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Adilson aqui e sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python para iniciantes. E hoje a gente vai falar em específico sobre módulos e pacotes, importação e utilização no Python. Então vamos lá! Módulos e pacotes são recursos fundamentais para organizar e utilizar o código de modo eficiente. Eles adicionam funcionalidades prontas para uso. Isso daqui é importante. Eles adicionam funcionalidades prontas para uso, permitindo que se realize tarefas complexas com poucas linhas de código. Ou seja, utilizando módulos, pacotes e bibliotecas, a gente consegue ter acesso aos códigos de outros programadores e assim resolver tarefas que são consideradas difíceis, complexas, com poucos comandos. Eu vou mostrar para vocês ali nos exemplos abaixo. Então vamos continuar. Primeiro eu dividi, pessoal, em módulos padrão, são módulos nativos do Python que não é preciso instalar. Então os mais conhecidos são o OS, usado para interagir com o sistema operacional, o Math, o Mat, né, fornece funções matemáticas básicas, o Random, geração de números aleatórios, Datetime, manipulação de datas e horários, entre outras. Aí depois vocês deem uma pesquisada sobre módulos padrão no Python que vocês conseguem visualizar todos os que tem disponíveis. Mas e professor, tem outros tipos de pacotes, bibliotecas? Tem, pessoal. Aqui no caso aqui eu vou mostrar para vocês. As bibliotecas, os pacotes não padrão, que no caso são instalados via pip. Fala, como assim, professor? Esses pacotes eles já não vêm instalados quando a gente coloca o Python no nosso computador. Então, para isso, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó, dentro do Spider, tá? Lembrando que a gente vai instalar já daí direto na nossa IDE. Então, coloca a exclamação, pip, install e o nome do pacote. E lembrando que é necessário instalar somente uma vez. Depois que instalou, aí não precisa instalar mais. E quais são os pacotes mais conhecidos, mais famosos? Bom, pessoal, isso daí é muito complicado porque tem milhares e milhares de pacotes e bibliotecas disponíveis para a gente utilizar no Python. Mas eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de pacotes que são bem conhecidos. O NumPy é para computação numérica eficiente, o Pandas, análise e manipulação de dados, Matplotlib, criação e visualização de gráficos, Scikit-learn, para Machine Learning em Python, TensorFlow, para Machine Learning em redes neurais no Python e assim por diante. Como eu tinha falado, são muitos e muitos pacotes. Depois, aí normalmente para cada área que você for escolher se especializar dentro do Python, aí você vai ver que existe um conjunto de pacotes que são específicos para aquela função que você quer. Seja para desenvolvimento web, seja para desenvolvimento em jogos, seja para ciência de dados. Então, cada um vai ter, normalmente, o seu escopo de pacotes e bibliotecas que são mais utilizadas. Continuando então, agora a gente já vai vir com alguns exemplos. Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o exemplo com o Random. Primeiro comando que a gente usa, então, faz um import desse módulo, executa essa linha. Se a gente quiser saber todas as funções que tem disponíveis nesse pacote, fora olhar o documentation dele, assim como eu vou mostrar no último exemplo, a gente pode vir direto aqui, no caso no Spider, dar print dir e o nome do pacote. Vamos ver aqui o que aparece. E já vai vir aqui para nós, ó. Todas as funções que são contidas no pacote, além de variáveis e outras definições que o próprio pacote tem. Então pode parecer meio confuso, mas como já dá para ver, dentro do Random, esses daqui ó, são todas as funções que a gente pode utilizar. Falou, professor, mas como que eu sei como que funciona cada uma dessas funções? A gente pode utilizar o comando help dentro do pacote que a gente quer e discriminar a função. No caso, eu coloquei essa daqui, ó, rangeInt, que é para gerar um número aleatório inteiro. Aí já vem aqui, ó, para nós, já vem avisando sobre a função dentro do pacote, que é um método de random, de randomização, de aleatoriedade. Ele retorna um número aleatório na faixa de A até B, incluindo os pontos finais. Vamos ver como que isso fica, então? Vamos gerar. Criei uma variável denominada de número aleatório, utilizando daí o pacote que foi feito, que a gente importou, com a função rangeInt, iniciando de 1 até 10. Vamos ver como que isso fica, então?
E logo na sequência vai ser o quê? Impresso na tela para nós qual que é esse número aleatório. Seleciona, executa e já vai vir aqui, ó, número inteiro aleatório entre 1 e 10. Ele colocou 8. E professor, se eu rodar de novo, ele está gerando um número aleatório, ele vai cair o mesmo? Não, provavelmente não. Aqui é que aqui foi por coincidência, deu igual, mas vamos fazer de novo. Aqui, ó, aí aqui já deu 7. Vamos fazer de novo. Deu 10, 7, 10, 4, 5. Então deu para perceber, né? Esse comando, ele só gera um número aleatório para nós dentro dessa faixa que a gente coloca de números inteiros. Outra opção que a gente tem, vamos escolher um item aleatório de uma lista. Aí agora uma lista, correto? Colchetes e contendo 4 strings, chamadas de laranja, banana, cereja oh, desculpa pessoal, passei o olho rápido aqui. Maçã, banana, cereja e laranja. Vamos definir uma variável chamada de item aleatório, chamar o pacote random com a função choice. Beleza? Dentro dessa, para fazer a escolha, para chamar a função onde? Na nossa lista, que foi armazenada as strings. Vamos ver como que isso fica. Seleciona, executa e já vou pedir para ser impresso aqui. Então, qual que vai ser o resultado? Item aleatório escolhido da lista, laranja. Falou, professor, se fizer de novo, vai dar diferente? É para dar diferente. Nesse caso aqui, ó, item aleatório escolhido da lista, cereja, maçã, banana, assim como no de cima, porém com funções diferentes, tá? Ele vai escolher um item aleatório. Ok, professor, mas e tem mais exemplos? Fala, tem, gente. Vamos ver aqui agora um outro exemplo utilizando o módulo Math, o MAT, que é para operações matemáticas dentro do Python, e esse também é um módulo padrão, já vem instalado. Então, do mesmo modo, a gente faz um import dele. Se quisermos saber as funções que tem, já vamos pedir o dir. E quiser saber de uma função específica, é só pedir o help, assim como no exemplo anterior. Executa. Agora aqui, vamos pedir então para o Python calcular a raiz quadrada de um número para nós. O número a gente define como uma variável, sendo um inteiro. E logo na sequência, vamos criar uma variável chamada de raiz quadrada, utilizando o pacote math, e a função sqrt, sendo que ela precisa de um argumento. Esse argumento é para ser um inteiro. Aí nesse caso a gente já coloca a variável que foi definida com o nosso número, que no caso é número. Então vamos executar isso daqui para ver como que fica, e na sequência vai ser impressa a mensagem já contendo a variável número e sua raiz quadrada. Executa e pronto. A raiz quadrada de 16 é 4. Vamos colocar aqui outro número. A raiz quadrada de 25 é 5. Relativamente simples, né? Então agora vamos para o nosso último exemplo. Utilizando daí... Ó, isso daqui é importante memorizar, pessoal, porque vocês vão usar muito, vai usar bastante. Esse exemplo é uma biblioteca não padrão, ou seja, ela é necessário ser instalada no seu computador. E a gente vai fazer essa instalação via pip. Como eu tinha comentado lá em cima, o comando que a gente vai utilizar então é exclamação pip install e o nome do pacote. Nesse caso, nos exemplos que eu coloquei aqui, eu vou utilizar o pandas. Então a gente vai e executa. Eu vou executar aqui junto com vocês, para mostrar o que acontece. Vocês vão ver, aqui, agora há pouco estava vermelhinho, quer dizer que está sendo executado um código no nosso console. Nesse caso aqui, ó, já apareceu algumas mensagens. Como eu já tinha o pandas instalado no meu computador, então o requerimento já foi satisfeito, beleza? Mas no caso de vocês, se for a primeira vez que for instalar, vai mostrar que a instalação foi concluída. Depois que foi feita a instalação do pacote, pelo comando pip install, a gente vai importar o pacote, assim como fizemos com os pacotes padrão, o nome do pacote, e isso daqui a gente vai definir para ficar chamando ele de um jeito mais rápido, mais fácil, a gente define só como PD. Então, importa o pacote como as PD. Para sabermos as funções que tem dentro do pacote, dá para utilizar o dir também.
Opa, eu não tinha definido aqui. Executa e usa o dir, já vai aparecer aqui para nós as funções que tem. Para a descrição detalhada de uma função específica, do mesmo modo, o comando help, aí já vai aparecer aqui a descrição da função específica que a gente está pedindo dentro do Pandas. Professor, mas e se eu quiser saber detalhadamente, como que dá para fazer? Os pacotes, eles têm os chamados documentation, que é onde os programadores, quem criou o pacote, coloca tudo como que foi feito ele, todas as funções que tem disponíveis e como utilizar elas. Nesse caso aqui, eu deixei o link. Vocês vão no Google e digita o nome do pacote e documentation na frente, assim como está aqui, ó. Do Pandas, eu já deixei aqui para vocês. No caso, para a gente acessar um link que está dentro do Spider, é só apertar Ctrl e o botão esquerdo do mouse e ele já vai abrir uma página. Beleza? Então, para resumir, a gente faz a instalação, importa e se quiser saber sobre as funções, pode ser tanto pelo dir quanto pelo documentation. Então, vamos continuar. A primeira coisa que a gente vai fazer, o Pandas ele serve para a gente organizar os dados de um modo muito mais eficiente. Nesse caso, eu vou criar um data frame a partir de um dicionário, onde a gente vai incluir nomes, com os nomes das pessoas, idades e as cidades de onde elas são. Vamos criar esse data frame aqui, vou selecionar e executar. Vou pedir agora, então, aí aqui vem esse comando. A gente já está com a variável dado sendo um dicionário, correto? Então, agora eu vou pedir para o Pandas criar um data frame desses dados. E o que seria esse data frame? Ele vai tabular esses dados e mostrar para nós como se fosse quase que uma planilha do Excel, por exemplo. Vamos ver aqui então como que fica. DF, a linha, vamos ler aqui, ó. DF vai ser definido como o PD utilizando o pacote Pandas, a função DataFrame com o conjunto, com o dicionário chamado de dados. Vou executar e aqui a gente já vai ver então como que fica. Vou pedir o print desse DataFrame e aqui, ó, como vocês podem ver, ó o formato que ele fica. Ele fica como se fosse uma tabela mesmo. E assim a gente consegue manipular esses dados de modo mais fácil, mais prático. Vou mostrar aqui para vocês. Agora alguns exemplos. Para a gente acessar uma coluna específica agora desse data frame, o que a gente faz? Primeiro, vou só imprimir essa string aqui que mostra o que a gente está fazendo, tá? Aí vamos pedir então agora a impressão dentro do DF que foi criado, o data frame que a gente criou, a coluna nomes. E aí para nós já vai aparecer então só aquela coluna que foi denominada como nomes. E se a gente quiser acessar em específico só a linha da Ana, como que a gente faz? Vamos pedir para imprimir no DF, ó, no nome do data frame que a gente criou, a linha do data frame nomes, da coluna nomes, somente a Ana. Então, vou selecionar aqui, executar e pronto. Aí aqui para nós já vai vir, ó, só a linha da Ana. Outro exemplo, vamos adicionar uma nova coluna. Vamos chamar essa coluna de empregado, para saber quem que está trabalhando e quem não está. Então, no DF, a gente vai criar uma coluna chamada de empregados. Para criar essa coluna, o que precisa? Só coloca o colchetes e o nome dela. Podia ser qualquer nome, mas aqui nesse caso, vamos colocar como empregado. E sendo essa, então, uma booleana, com true, false e false. E vamos pedir para imprimir agora com essa nova coluna. Seleciona, executa e pronto. Agora já vai vir, ó, para nós uma outra coluna a mais, chamada de empregado, mostrando que a Ana está empregada, o Bruno não, o Carlos está, a Diana não. Ou seja, para adicionar então uma coluna, a gente marca o nome do data frame, coloca a coluna que a gente quer e insere os dados. Agora para o nosso último exemplo. Vamos filtrar os dados selecionando as linhas onde a pessoa é empregada. Só onde a pessoa é empregada. Como que a gente vai fazer? Então a gente vai criar uma variável chamada de empregados, usando o data frame original, na sequência selecionando só a coluna empregado e onde esse valor for verdadeiro. Esse é o filtro então que a gente vai fazer para selecionar somente quem é empregado. Vamos ler de novo?
A variável empregados está sendo definida pelo próprio data frame, selecionando a coluna empregados, onde ela é verdadeira. Então, vou executar essa linha, executar essa outra que é só uma string, e vamos pedir para mostrar para nós se funcionou. Aí aqui já vai mostrar então esse data frame, essa tabela onde contém somente quem está empregado. E quem são os empregados? A Ana e o Carlos. Beleza, gente? Relativamente tranquilo, né? E a aula de hoje era basicamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, como sempre, é só deixar aí nos comentários. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.